no meio dessa confusão inteira, você viu aqui mensagens, novas mensagens golpistas, agora envolvendo um coronel que tinha assento no Estado-Maior, revelação da revista Veja, que a gente conseguiu recuperar e trouxe no detalhe aqui para vocês no CNN 360. Em meio a toda essa crescente confusão, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está pedindo no Supremo Tribunal Federal para que ele não seja obrigado a depor na CPMI do dia 8 de janeiro. A situação de Mauro Cid, admitem os próprios aliados de Bolsonaro, piorou bastante. A convocação dele já foi aprovada, aconteceu nessa semana e ele agora está buscando no Supremo respaldo para não ter de comparecer à CPMI. Vem para cá a Tainá Farfan trazendo os detalhes para a gente. Tainá, depois das últimas revelações, a situação realmente complicou muito. A avaliação, inclusive, de gente próxima a Bolsonaro é que a situação do Cid, nesse momento, juridicamente, ela é muito delicada, é péssima, para usar, abre aspas, fecho aspas, aqui a palavra que me foi dita por um integrante do grupo mais próximo, o escudeiro ali de Bolsonaro. E, bom, fica claro que ele realmente está tentando evitar mais exposição, pede ao Supremo para não ser obrigado a depor na CPMI. E os advogados de Mauro Cid já estão apelando de forma antecipada ao Supremo Tribunal Federal, né? Dani, ótima tarde para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Os advogados do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro não apenas entraram com esse habeas corpus preventivo na Suprema Corte para que ele não seja obrigado a prestar esse depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro, como também fizeram outros pedidos. Por exemplo, caso o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos relacionados ao 8 de janeiro, não aceite esse pedido, eles pedem para que Mauro Cid possa permanecer em silêncio durante a sua oitiva. E eles ainda pedem para que o ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro não seja conduzido coercitivamente. Na justificativa ali, eles apresentam que ainda não tiveram acesso ao material probatório da Polícia Federal, que aponta que teria encontrado um documento com um plano de um golpe de Estado dentro do celular de Mauro Cid e também conversas com interlocutores entre Mauro Cid, e interlocutores de Jair Bolsonaro. Dani, eles ainda afirmam que Mauro Cid está, sim, disposto a esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas aos atos criminosos de 8 de janeiro. Vale lembrar que ontem o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Mauro Cid preste depoimento em uma outra CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que está acontecendo na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Lembrando que Mauro Cid está preso desde o início de maio por suspeita de alterar, de fraudar cartões de vacina, não só dele, como da família dele e também de Jair Bolsonaro. Como você trouxe, o requerimento de convocação dele foi aprovado na terça-feira, nessa CPMI do 8 de janeiro aqui do Congresso Nacional, uma comissão parlamentar mista, composta por deputados e senadores. Foram aprovados ao todo 35 requerimentos, dentro desses 35, esse de convocação de Mauro Cid. A data proibitiva dele ainda não foi definida. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso. Dani, volto com você no estúdio. Maravilha. Tainá, acho que vale só a gente fazer aqui um lembrete, que é o seguinte, no caso da CPMI da pandemia, que é a mais recente que a gente tem, o Supremo autorizou o silêncio, disse que o investigado não é obrigado a produzir prova contra si, mas também entendeu que uma vez convocado era obrigado a comparecer. Então, comparecia, mas podia fazer uso do direito de ficar em silêncio. Vários, inclusive, investigados alvos da CPMI da pandemia, que é o nosso exemplo mais recente, foram, mas fizeram uso do silêncio. Então, o retrospecto mais claro que a gente tem é esse. Agora, acho que a imagem de Cid não comparecendo, essa já é um pouco mais difícil de a gente ter em mente. Se o Supremo seguir o caminho das decisões que a gente acompanhou na CPI da Covid, que é o que deve acontecer, mas, claro, a gente tem que acompanhar os próximos desdobramentos, há grandes chances de que ele compareça e fique repetindo aquela frase, Dani, que a gente viu em vários depoimentos da CPI da Covid, que é: vou respeitar o meu direito de permanecer em silêncio, algo nessa linha ali, e aí repete essa mesma frase para todas as perguntas. Mas vamos ver o que é que o Supremo Tribunal Federal vai responder nesse caso. A tendência é essa, que siga o que já foi respondido, o que já aconteceu nesses outros casos em que o Supremo Tribunal Federal foi acionado na época da CPI da Covid, que a gente acompanhou bem de perto aqui na CNN.
Gente, obrigada. Eu vou pedir, eu sei da orientação, mas eu preciso falar com o meu chefe aqui rapidinho, então eu vou pedir para o Yuri Pita vir aqui. 30 segundos, Yuri, eu vou só organizar uma informação que me chega urgente agora e que eu preciso trazer aqui para vocês. Yuri, por favor, obrigada. Mauro Cid quer evitar a exposição, quer evitar o questionamento, o silêncio provavelmente será resguardado. A não ida, para mim, é que é a parte mais difícil. Pois é, um dos pontos que eu ouvi de alguns integrantes da CPI mista, de oposição ao governo, claro, é que, num primeiro momento, o governo conseguiu ali aprovar requerimentos que lhes são de interesses e evitar a aprovação de convocações ou convites de pessoas que poderiam causar algum tipo de constrangimento. O que é essa avaliação? De que, como são pessoas que já estão sendo investigadas em algum âmbito, seja principalmente, né, quer dizer, estão sendo investigadas ali ou por algum envolvimento direto no 8 de janeiro ou por uma série de outros elementos, e este é o caso de Mauro Cid, pelo episódio das vacinas, por uma série de outros episódios, o fato de serem pessoas investigadas dá a elas alguma proteção que a justiça, que o nosso sistema jurídico dá a pessoas que são investigadas, que é justamente de não precisar produzir, não serem obrigadas a produzir provas contra si mesma, de poderem usar uma série de meios jurídicos, legítimos, legais, para evitar o constrangimento de estarem na CPI ou, caso estejam, de não precisarem falar, poderem ficar em silêncio. Isso em todas as CPIs a gente acompanhou, mais especificamente os espectadores da CNN durante a CPI da pandemia, do quanto esse recurso diversas vezes foi colocado, se seria ou não utilizado, e algumas testemunhas utilizaram, alguns investigados utilizaram, mas o fato é que esse acaba sendo um mecanismo que é do Estado de Direito, da garantia de defesa de qualquer pessoa, por mais enrolada que ela possa estar com a justiça. Dani.